Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção: Portugal. Por esta razão, tropas francesas marcharam em direção à fronteira pronta para invadir o país e destronar o seu príncipe regente. E Dom João tinha duas alternativas amargas e excludentes. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e a segunda, aceitar a oferta dos aliados ingleses. Portugal foi invadida por 50 mil soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto ela zarpava rumo ao Novo Mundo e os deixavam a ver navios. 48 horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo gabinete e fundou o primeiro ministério. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI, descendente da Casa de Bragança, casou-se com a princesa austríaca. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão, levando Dom João VI a finalmente tomar a decisão de voltar sozinho para Portugal, deixando seu filho como regente do Brasil. Ele diz: nós estamos vendo que o Brasil, as pessoas estão pegando em armas, estamos tendo problemas. Tanto José Bonifácio quanto Leopoldina desejavam a permanência de Pedro no Brasil. Ambos acreditavam que, se caso o príncipe voltasse para Lisboa, o país não seria capaz de resistir ao furor revolucionário. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro do Paço Imperial dirige-se a um público apreensivo para proclamar a sua permanência no país. Ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil, ou seja, como se fosse uma quebra. E o Brasil se tornou independente e não tinha uma ordenação jurídica, é claro. O filho de José Bonifácio redige pelo menos uns 200 documentos oficiais. O império era simplesmente... ele é um império, ele fica lá quieto, parado. O Dom Pedro faz o quê? Bota o exército, fecha a Constituinte e exila os Andradas. Acabou, agora não vai ter mais isso. A popularidade de Dom Pedro estava deteriorada. Os conflitos políticos que ele se envolvia e o seu caso extraconjugal com Domitila tivesse a sua reputação manchada. Dom João falece por causas misteriosas, restando a Pedro abdicar do trono em favor de sua filha mais velha. Pedro parte para a Europa, entregando sua carta de abdicação para que seja lida aos brasileiros. E na França ele começa a armar um plano para invadir Portugal e destronar o irmão. No mesmo ano em que assinou a rendição do irmão, a guerra cobraria o seu preço. Marcariam o fim da trajetória do homem que tornou o Brasil independente. Ele nunca encontraria paz, tranquilidade de alma se José Bonifácio negasse o último pedido que ele tinha, que era o de que ele fosse o tutor do Pedrinho, Pedro II. Bom, o segundo reinado ele tem muitas características importantes, mas entre elas nós precisamos focar até um pouco na figura do Dom Pedro. Era uma pessoa extremamente sensível, voltado para as artes, um intelectual, falava vários idiomas, falava francês correntemente, inglês bem, alemão bem. Ele dizia que a imprensa se combate com a própria imprensa, ou seja, isso é uma frase que eu gosto de citar, porque mostra uma
digamos, uma visão dele em relação à importância do debate democrático. Então você vê ainda todos aqueles valores, né, em Dom Pedro II. Você vê os valores do estudo, o valor da liberdade de expressão. Gostava de novas tecnologias e ciência, então ele queria o Brasil na dianteira dos processos científicos e das novidades e tal. E falam assim, se tivessem congregado no mesmo homem Dom Pedro I e Dom Pedro II, nós teríamos tido o grande monarca da história da humanidade. A formação da identidade nacional teve dois grandes momentos: a Batalha de Guararapes e a Guerra do Paraguai, que foi uma onda de entusiasmo bélico como nunca se viu. Porque nos outros países, sobretudo na Argentina, houve uma grande resistência à guerra. No Brasil, não sei por quê. Houve uma onda de entusiasmo bélico e isso sedimentou naquele momento a unidade nacional. Quer dizer, a cultura brasileira, como bem assinalou o Machado de Assis, era voltada para a busca de uma identidade nacional. E naquele momento a guerra apareceu como a solução mágica da formação da identidade nacional. Vamos examinar como é que começa essa tal de Guerra do Paraguai. O prata sempre foi um problema. Você percebe que nós perdemos a Cisplatina, teve a Guerra da Cisplatina. Mas posteriormente houve uma guerra interna no Uruguai. A crise ocorreu por uma disputa de poderes entre os dois partidos uruguaios. A liberdade de navegação nos rios platinos era motivo de divergência entre colorados e blancos, o que atraiu os países vizinhos para o conflito. O Paraguai, vislumbrando maior protagonismo na região, resolveu intervir e apoiar o Partido Blanco. Percebendo a ameaça, Dom Pedro age e faz um acordo com a Argentina para apoiar o Partido Colorado, enviando tropas para o Uruguai e derrubando do poder o governo Blanco. O Paraguai, ele é governado por um sujeito chamado Solano Lopes e ele tinha um ideário assim, expansionista. Ele era conhecido como um ditador, mas um ditador que é bem visto, né? O problema é que essa narrativa, ela não procede. Solano Lopes era profundamente odiado pela população. Começa pelo seguinte: o pai dele no leito de morte disse para ele: meu filho, jamais entre em guerra com o Brasil. Ele não só entrou em guerra com o Brasil, como juntou o Uruguai e a Argentina. E de repente o Solano Lopes, ele percebe uma oportunidade. O Paraguai resolveria então se unir com os grupos argentinos, avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor, com os grupos uruguaios avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor e retomar o poder no local, criando, digamos assim, uma tríplice aliança contra o Brasil. Ele invade o Brasil e ele sequestra o presidente da província do Mato Grosso e o seu secretário. Ele o sequestra e o prende. Vocês acreditam? Esses caras foram presos e morreram de fome na prisão. Essa história de que o Brasil foi lá acabar com o Paraguai, e realmente a guerra foi complicada, a origem de todo o processo não parte do Brasil, parte nitidamente do Paraguai. E aí ele invade, também ele passa pela Argentina para tentar ir no Uruguai virar o jogo, né? O problema é que ninguém se uniu a ele nesse processo. O Brasil consegue estabelecer aí acordos diplomáticos e é formada a Tríplice Aliança, mas junto com o Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai assinam um acordo para entrar em guerra contra o Paraguai. Era praticamente impossível que o Paraguai se saísse bem nisso. Para fazer frente à ameaça militar paraguaia, o Brasil precisou fortalecer o seu exército. Eu lembraria o seguinte, que quando a guerra começa, o Paraguai estava com 85 mil homens em arma com equipamento de último tipo. O Brasil estava com 20 mil com equipamento defasado. Apelando para os sentimentos do povo brasileiro, Dom Pedro cria a Unidade Militar dos Voluntários da Pátria. O imperador acabou sendo impedido pelo Conselho de Estado de ir pessoalmente ao fronte de batalha. Contrariado, Dom Pedro fez um memorável pronunciamento, dizendo que se o impedissem de ir como imperador, nada o impediria de ir como voluntário da pátria. O monarca ficou conhecido popularmente como voluntário número 1. No comando de uma tropa de voluntários da pátria estava o então Major Deodoro da Fonseca. O militar se destacou na guerra por seus atos de bravura, recebendo a Imperial Ordem do Cruzeiro. Posteriormente, seria promovido de cargo até chegar a marechal e presidente da província do Rio Grande do Sul. Não resistindo ao ímpeto das potências aliadas, as forças paraguaias foram dizimadas. Mais da metade da população paraguaia pereceu na guerra.
O sangrento conflito deixaria numerosas baixas de todos os lados, vindo o Brasil a perder mais de 50 mil combatentes. Com a vitória próxima, Duque de Caxias envia mensagem a Dom Pedro II, comunicando que a guerra estava quase ganha. Dom Pedro II já estava num momento que ele estava fragilizado, ele já estava fazendo viagens pelo mundo, e quem ficava ali era mais a princesa Isabel como regente. E o marido dela influenciava, seu marido Conde d'Eu. E o Conde d'Eu viu aquilo e disse, não acabou a guerra, nós só vamos acabar quando prendermos Solano Lopes. E aí ele mesmo vai pessoalmente aos locais de guerra, conduzir todos os procedimentos bélicos para não parar a guerra. O Conde d'Eu tem um mérito na Guerra do Paraguai, que foi um de nossos melhores soldados. Em março de 1870, o José Francisco Lacerda, um dos voluntários da pátria, conhecido como Chico Diabo, desferiu um golpe de lança no ditador paraguaio Solano Lopes. Após 6 anos de batalhas e sangue derramado, terminava assim o maior conflito da América do Sul. Devemos aos militares. A unidade nacional foi o Duque de Caxias. Deter a invasão e a afronta do Solano Lopes no Paraguai devemos aos militares.